Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Mato Grosso. Esta é a disciplina de Metodologia no Ensino de Química, aula de número 16 da 7ª semana. A gente iniciou essa semana discutindo, entre algumas possibilidades, de tentar aproximar ou dar sentido para esses conhecimentos científicos que constam no programa e no currículo de ciência ou de química, e aí é uma possibilidade de desenvolver essa contextualização. Essa possibilidade ela seria a abordagem utilizando um pouco esse conhecimento ou essas proposições do movimento CTS. Na aula passada, nós discutimos um pouco a origem e as expectativas e quais são as concepções ou a própria natureza dos termos, o que significa ciência, o que significa tecnologia e o que significa sociedade. A ideia aqui é trabalhar a inter-relação entre elas. Não quer dizer que nós vamos desenvolver uma atividade de ensino na qual nós vamos privilegiar um determinado conteúdo científico ou alguns conceitos que vão ser trabalhados. Nós vamos mostrar aonde isso está numa possível aplicação desses conhecimentos em um produto tecnológico, ou meramente de que forma ou que tipo de implicação isso tem na sociedade. A ideia aqui não é ficar apontando para um ou para outro ou simplesmente mostrando. O importante aqui é mostrar a inter-relação entre elas, para que ele comece também a pensar dessa forma. De que maneira tudo isso de fato está articulado na complexidade da vida dele ou no mundo real dele. A ideia é não citar apenas para tentar caracterizar ou exemplificar, mas principalmente explorar as relações. E isso a gente vai fazer através de diferentes atividades. Por quê? O importante aqui, quando a gente vai trabalhar essa perspectiva do movimento CTS relacionado com o ensino de ciência, é articular esses conhecimentos científicos, tecnológicos e o contexto social. O mais importante nesse processo visa a preparação de uma formação mais cidadã. Ou seja, todo aquele discurso que é a educação que vai resolver, que vai possibilitar com que tenhamos sujeitos mais críticos, mais questionadores, que possam pressionar os seus representantes, seus governantes, mas também prepará-los para enfrentar uma sociedade de consumo, que as fontes não são inesgotáveis, uma hora tudo isso vai terminar e nós temos uma série de situações ao redor do planeta de falta de água, de falta de recursos naturais. A ideia aqui é exatamente essa. Usar e atrelar esses conhecimentos científicos, esses conceitos que estão presentes no currículo, em situações que possam dar sentido do porquê aprender aquilo. Para evitar aquele tipo de comportamento do aluno questionando o professor. Mas por que eu tenho que aprender isso? Ou aonde eu vou utilizar isso? É só para passar no vestibular? É só para ingressar na próxima etapa da educação, no próximo nível? Obviamente, dessa maneira que você consegue mostrar essas relações. Ele vai ter capacidade de julgar, ou seja, de tomar decisões. Essa tomada de decisão não é meramente na opinião do porque gosta ou simpatiza com uma ou outra coisa. Ela é uma tomada de decisão baseada em argumento, em justificativa. Quando ele faz uma escolha, quando ele faz um julgamento, esse julgamento é embasado, ele tem subsídio. Ou seja, tem uma justificativa, uma razão do porquê ele está escolhendo uma coisa ou outra. A ideia aqui, novamente, é fazer com que ele relacione aqueles conteúdos científicos, os conceitos que estão sendo desenvolvidos na sala, com outras implicações na vida dele. Diante de um dilema que ele precisa tomar uma posição, ele consiga articular e buscar esse subsídio do conhecimento científico, dos conceitos, para explicar as razões do porquê ele opta por uma situação ou por outra situação.
Veja, aqui nós teríamos de fato uma formação muito mais ampla, de um sujeito que conseguiu se apropriar de um conhecimento e utilizar nas situações do dia a dia, por exemplo. Diferentemente de quando esse aluno só memoriza e decora aqueles conteúdos para fazer uma prova. E depois que termina a prova, ele precisa quase que, fazendo uma analogia aqui, esvaziar o pendrive dele. Porque ele precisa carregar agora com novos arquivos, novos conhecimentos para a próxima disciplina ou para o próximo ano. Aqui nós conseguimos, de fato, dar sentido do porquê ele está estudando essas questões. No ambiente virtual de aprendizagem, tem um texto muito interessante que é chamada função social. Ou seja, por que ensinar química? Toda essa educação, quando vocês discutiram na disciplina de planejamento para o ensino na elaboração do projeto político-pedagógico, do plano de aula, da escola ser esse lugar para emancipar esse sujeito, de introduzir na sociedade, no convívio mais harmonioso e nessas relações de consumo, modos de produção, criticidade, um sujeito de fato ativo, é nesse momento que todas essas questões vão aparecer. Ou seja, tudo aquilo que estava no planejamento, no projeto político-pedagógico, precisa ser desenvolvido e trabalhado dentro da sala de aula. Aqui tem uma provocação muito bacana que é exatamente assim. Qual é a função social de trabalhar os conhecimentos científicos? Essa é uma possibilidade, ou seja, quando nós desenvolvemos dentro dessa perspectiva ou abordagem, mostrando as interrelações entre a tecnologia, a sociedade e o conhecimento. Dessa forma, nós conseguiremos desenvolver no aluno alguma perspectiva um pouco mais crítica e reflexiva, ou seja, não emitir um ponto de vista baseado apenas em uma opinião sem fundamentação, mas ele vai ter justificativas do porquê ele está fazendo isso. E aí, obviamente, essas interrelações vão estar muito presentes. Então, nesse texto aqui, função social, o que significa ensino de química para formar um cidadão, é que nós vamos poder perceber um dos problemas que nós temos quando todo esse discurso precisa ser colocado em prática. E um desses problemas que surge quando a gente precisa colocar todo esse discurso em prática é a formação desse professor para lidar com esse tipo de situação. Ou seja, como é que esses conteúdos e essa discussão estavam presentes no currículo e na formação que ele teve inicialmente para depois trabalhar nas questões práticas. Nós podemos destacar que o objetivo principal, quando a gente faz uma escolha da abordagem CTS, é promover uma formação que vai possibilitar o indivíduo tomar decisões responsáveis. Tomada de decisões, um conceito-chave. Quando nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva relacionada com a qualidade de vida. Não é exclusivamente relacionado à implicação ou aplicação de um produto tecnológico ou de uma perspectiva extremamente lucrativa ou capitalista, mas sim de que forma que aqueles produtos podem ser, de fato, produzidos de um modo sustentável, ou seja, com menor impacto no entorno e no ambiente. Então, não é tirar as pessoas desses lugares e fechar isso para preservar esse meio. Senão, a questão é, aonde nós vamos colocar todo mundo se nós ficamos tirando desses lugares para preservar? Por isso, a perspectiva de pensar em como promover esse desenvolvimento, mas de uma forma que ele possa perdurar por longas gerações, e não simplesmente um consumo desenfreado para desgaste ou simplesmente esgotamento dessas fontes que são consumidas. E, obviamente, para esse tipo de orientação, uma questão que é muito importante é a problematização das situações. Não basta você simplesmente citar ou trazer uma reportagem, um material jornalístico ou do telejornal e tudo mais, questionando e parando por aí.
Muitas vezes o que a gente vê é que o professor traz essas questões, levanta a atenção dos alunos, promove uma motivação inicial, quando parece que está todo mundo interessado e agora engajado em tentar entender do porquê aquilo que está sendo estudado de fato, que tipo de implicação, repercussão vai ter em outras situações, o professor parece que faz um corte. E a partir daí ele começa a desenvolver todo o conceito, a aplicação de fórmulas e por fim termina com alguns exercícios para memorizar. Note que dessa maneira, o que a gente tem na verdade é usar isso como uma motivação inicial, mas isso acaba não sendo uma atividade fim. A atividade fim é que depois que esses conteúdos e os conceitos são introduzidos e definidos, é preciso retornar para repensar de que forma que isso vai repercutir ou não. A ideia aqui não é, novamente, citar ou exemplificar, mas sim criar problemas reais, problemas extremamente complexos, para que ele perceba como tudo isso está emaranhado em uma grande teia. E nós podemos considerar que o ponto principal seriam os problemas sociais implicados diretamente na relação da aplicação do conhecimento científico em produtos tecnológicos e que vão reverter na vida desse sujeito. A ideia é que nós iniciemos essa motivação, passe por uma conceituação, relacione isso com os problemas que foram levantados no início para tomar uma decisão e estabelecer relações. O mais importante aqui, no final, não é que esse conteúdo seja desenvolvido para ele resolver os exercícios de aplicação, para evidenciar ou através de uma avaliação, perceber se ele domina ou não aquele conteúdo, mas que ele relacione esses conteúdos também em situações mais reais. Uma das maiores dificuldades que se tem é na hora de transformar todo esse discurso em questões práticas. Aqui nós temos um estudo que foi realizado com professores que tiveram uma preparação dentro dessa perspectiva. O desafio era relacionar a questão dos descartes de pilhas e o impacto que isso teria na questão do meio ambiente. Aqui nós temos um trechinho do diálogo entre os alunos e dois professores que desenvolveram essa atividade. Logo em seguida, vem um estudo sobre essa situação na qual foi feita essa análise. Quando a gente começa a analisar todas essas interações, essas falas entre os professores e os alunos, fica evidente a ênfase que o professor dá em relação aos conceitos científicos e aos conteúdos que foram desenvolvidos. Ou seja, apesar de todo o trabalho que foi feito para conscientizar, para dar suporte ao professor na elaboração, quando ele vai colocar isso em prática na sala de aula, ele acaba enfatizando muito a questão do conhecimento científico, citando ou ilustrando situações relacionadas com a tecnologia, que é a aplicação daqueles conceitos lá de oxidação, redução, na forma da pilha desse produto. E depois no impacto ambiental que pode ocorrer quando essa pilha é descartada de forma não adequada. Por que isso acontece? Isso vai acontecer exatamente porque tem toda uma experiência anterior que nós vamos chamar de formação ambiental. A formação ambiental não é uma formação de ecologia ou do meio ambiente. Ambiental aqui é toda a experiência vivenciada por esse professor no momento da formação inicial dele. Ou seja, toda a bagagem ou experiência a qual ele foi exposto inicialmente sempre foi privilegiada a questão dos conteúdos conceituais, ou dos conceitos científicos, ou dos conteúdos, mesmo a matéria propriamente dita, que é desenvolvida lá dentro da disciplina. Poucas vezes isso foi articulado ou foi estabelecida essa relação em conjunto ou com ele. Quando ele vai para esse outro momento de realizar agora, uma vez formado um curso, de formação contínua em serviço
na qual essa abordagem ou essa perspectiva é apresentada a ele, e ele tem esse suporte para desenvolver tudo isso, isso não é um passe de mágica, isso não é um clique que a partir desse momento ele começa agora a trabalhar dentro dessa nova perspectiva. Seria mais ou menos como se ele apagasse toda a história e tudo, e todo o percurso dele, e a partir de agora ele é uma outra pessoa. Isso não existe, isso não acontece. Esse movimento é uma mudança cultural, de prática cultural, ou seja, leva tempo. E se não começar, isso dificilmente vai acontecer. Então não adianta simplesmente ele citar e dizer, tem isso, ou colocar no planejamento dele, no projeto político-pedagógico da escola, se depois ele não consegue levar isso para a atividade dentro da sala de aula com os alunos. Aqui fica, então, evidente essa dificuldade com a qual eles vão ter que lidar. Isso é principalmente relacionado com a forma de ser do professor. Ou seja, como é que ele concebe a função de ser professor? O que é ser um professor? Talvez ainda esteja muito marcado para ele a função dele, dentro da disciplina de química, que é ensinar os conteúdos de química, e ele esquece de tudo isso. Note que, apesar de todo o apoio, todo o suporte, ele começa a ter tentativa de estabelecer as relações, mas o que predomina ainda é a presença dos conceitos científicos e dos conteúdos químicos. Com isso, a gente chama a atenção que não vai ser em uma primeira tentativa que vocês vão conseguir superar todas as experiências que vocês já tiveram, mas a partir das tentativas é que vocês vão poder refletir acerca do papel, de que tipo de professor você pretende ser e qual é a função social do ensino de química para vocês. A partir desse momento, vocês vão começar a refletir e começar a dar sentido do porquê trabalhar também com essas outras perspectivas. Espero que vocês deem, então, uma lida no material que está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem e até a próxima videoaula.